ministrar numa cidade, e quando chegou lá, eu estava ministrando libertação, e o povo começou a vomitar trabalho de macumbaria, chegou a vomitar o tumor, vomita cabelo, vidro, prego, rato, sapo, eles chegam a vomitar essas coisas mesmo. Quando terminou ali, chegou um rapaz que estava lá na última cadeira. A namorada dele chegou para mim e falou assim: o senhor pode orar pelo meu namorado? E eu falei: cadê o seu namorado? Ah, ele tá ali, ó. Aí eu falei: diz para ele vir aqui que eu oro. Quando ele chegou para mim orar, eu olhei para ele e falei assim: você quer oração? Ele falou assim: não, querer eu não quero não, me trouxeram, mas eu na verdade não quero não. Falei: não, tudo bem. Aí eu olhei para ele e eu senti ele com medo. Eu falei para ele: você tá com medo? Ele falou: eu tô com medo. Mas você tá com medo de quê? Rapaz, eu vi o povo vomitando as coisas aqui, trabalho, vidro, prego, eu vi o pessoal vomitando. E você não quer uma oração mesmo para esse medo? Ele falou: não, não quero. Ele falou: cara, eu nem acredito em Deus. Eu fiquei assim, eu falei: o cara não acredita em Deus, mas está com medo da manifestação que está tendo aqui. Eu falei: mas você não acredita em Deus e não acredita no diabo, mas está com medo disso? Ele falou: é. Eu falei: mas é para você ver que Deus existe. Tanto é que Deus existe, que Ele trouxe você aqui para você ver que Ele vai te libertar hoje também. Eu posso orar por você? Mesmo sem você querer? Ele falou assim: pode. Eu falei: eu nem vou te tocar, que eu sei que você está com medo, eu vou ficar de longe. Fecha o olho. Ele fechou o olho, eu de longe, eu só estendi a mão e falei assim: Espírito Santo, começa a tocar agora. Aquele homem estava assim, fez assim, ó, e começou a vomitar, colocar um monte de trabalho de macumbaria para fora. Naquele dia, aquele homem creu em Deus, aceitou Jesus, se converteu, depois se tornou líder de célula e está na igreja até hoje. Depois ele casou com a moça, né? Atos capítulo 8, versículo 9 em diante. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Olha só, a tradução original chama esse homem de bruxo, e todos acreditavam que ele era o homem que carregava o poder de Deus, porque ele fazia coisas lá que o povo ficava admirado. Aderiam a ele porque havia muito os iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Esse era um bruxo lá naquela cidade de Samaria. Felipe chega lá e começa a operar maravilhas, expulsar demônios, curar enfermos, pregar o reino de Deus, a ponto desse bruxo ficar extasiado com os sinais e as maravilhas, e ele aceita Jesus, se submete e se batiza. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por ele e receberam o Espírito Santo. Felipe tinha o Espírito Santo na vida dele. E se Felipe tinha o Espírito Santo na vida dele, por que Felipe mesmo não orava pelo batismo do Espírito Santo para aqueles homens de Samaria, aquelas homens e mulheres de Samaria? Sabe por que ele não fazia isso? Porque esta autoridade não estava sobre Felipe. Por isso que teve que ir Pedro e João para lá, para poder orar para que o Espírito Santo fosse entregue para aqueles homens e mulheres que tinham se batizado nas águas. Então, lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder. Esta palavra, poder, é a palavra exousia. Exousia significa autoridade, não é poder. Ele queria receber essa autoridade de Pedro e de João para que ele pudesse impor as mãos sobre outras pessoas para que elas também recebessem. Existem dois tipos de autoridades. Existem muitos tipos de autoridade, mas eu quero te falar de dois tipos de autoridade: a autoridade para fazer e a autoridade para enviar. Vou usar outro nome: a autoridade de ser enviado e a autoridade para enviar. Em um momento da minha vida, eu recebi uma autoridade na minha vida para eu ser enviado. E eu fui enviado para fazer, para orar pelas pessoas, para elas serem curadas, para elas serem libertas. Então eu viajava, e quando eu não viajava, eu ia para as praças, eu ia para a porta da minha casa, para a garagem, eu ia visitar os lares,
eu ia visitar os hospitais, orava pelas pessoas dentro do Uber, dentro do táxi, na sorveteria, no comércio, no supermercado, no salão de cabeleireiro, dentro do avião. Eu recebi a autoridade que eu fui enviado, então eu fui enviado para fazer. Chegou o momento da minha vida que eu recebi essa autoridade para eu poder enviar pessoas. E quando esta autoridade de eu poder enviar pessoas chegou sobre mim, é porque eu já me movia em altos níveis quando eu fui enviado. Agora chegou o momento que eu recebi uma autoridade para que eu pudesse enviar pessoas. E quando isso chegou na minha vida, então eu recebi a autoridade para impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Eu recebi a autoridade para que eu pudesse ensinar. Como é que eu vou enviar uma pessoa que não sabe fazer nada? Tem muita gente que está querendo se mover nessa autoridade de ensinar sem ter. Tem gente vivendo de pregações de YouTube e pega e vai querer ensinar o que ele viu no YouTube, sem ter verdadeiramente a vivência, a experiência disso. Os meus alunos da mentoria, eu estou ensinando eles, porque haverá um momento que eles serão enviados para isso. Eles estão tendo a vivência dia após dia disso. Eles estão tendo testemunho do que eles estão vivendo. Eles estão tendo acompanhamento diário. Eles estão tendo um passo a passo. Eu estou conduzindo, por quê? Porque haverá um momento que ele será enviado. E não vai ser de qualquer jeito. Quando Paulo foi enviado, o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para que eles sejam enviados. Se gostou do conteúdo, nos ajude a crescer. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal.